Sexto domingo do tempo comum, nós estamos nesta semana até terça-feira, encerraremos esta primeira parte do tempo comum. Quarta-feira iniciaremos a nossa grande caminhada quaresmal com a celebração da quarta-feira de cinzas e faremos então nosso itinerário no período quaresmal. Hoje nós estamos ainda naquela fase, na primeira fase do tempo comum, que é um convite a nós a uma mudança de atitude, sinal novo. A igreja celebra hoje também o Dia Mundial dos Enfermos. Então, nossas orações pelos irmãos e irmãs que se encontram acamados, que Deus possa proteger, iluminar e fortalecer cada vez mais. Vamos conversar um pouquinho com a liturgia de hoje. Nós temos aqui na primeira leitura do Livro dos Reis a situação de Naamã, o sírio. Naamã contraiu lepra e nesse sinal já tinha tentado de tudo e ficou sabendo do homem de Deus. Naamã então vai ao encontro deste homem de Deus para saber o que ele poderia fazer para salvar a sua vida. Naamã arruma os seus carros e leva muitos presentes para o homem de Deus, achando que ele seria recebido e tudo ficaria resolvido. Às vezes as pessoas acham que com dinheiro, com bem material, vai comprar os outros. E as coisas não podem funcionar assim. Acima de tudo, o respeito à vida, o caminho que deve ser feito. Naamã, então, chegando onde estava o homem de Deus, ele não vai diretamente ao encontro. Manda um intermediário, manda um dos seus mensageiros para dizer ao homem de Deus que ele já estava ali. Naamã, acreditando que o homem de Deus iria sair, Eliseu iria sair e atendê-lo, fazendo todas as suas vontades, que cai do cavalo, quebra a cara, porque a única coisa que o homem de Deus diz a ele, ao mensageiro, que ele deve mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Lógico que aquele que detém o poder quer que todos fiquem ao seu lado, bajulando e dizendo amém para suas maluquices. Quer que aquele que detém o poder quer que os outros sejam seus subalternos, aqueles que vai fazer tudo o que ele deseja. Naamã tem ainda na sua cabeça essa estrutura. E todos devem estar de prontidão para poder atender. O homem de Deus, Eliseu, no entanto, não vai ao encontro de Naamã. Naamã, extremamente arrogante no seu primeiro momento, fica enfurecido quando o seu mensageiro volta e diz que era para ele se banhar no Rio Jordão. Preconceituoso, extremamente preconceituoso, Naamã age e então o homem de Deus diz a ele. Naamã então fica irritado e foi embora, queria ir embora. Já viu que tem gente que é assim, né? Não pode receber um não, ou se alguém não faz as suas vontades, fica enfesado, com a cara emburrada, que nada tá bom, aí começa a esculhambar o outro, não respeita o outro, o espaço do outro, e acha que todo mundo tem que estar em função daquela pessoa. Naamã, então, fica com raiva e vai embora. E diz ainda, né? Eu pensava que ele sairia para me receber. Acho que com flores, né? Agradecido que você está aqui, olha que maravilha, as falsidades que são apresentadas. E, além de tudo, que em pé invocaria o nome do Senhor, o Deus dele, e que tocaria com a mão no lugar da lepra e eu ficaria curado. Fantasiou. Naamã fantasiou. Quantas pessoas fantasiam algumas coisas? Que acha que tem que ser assim. Às vezes até sonha que as coisas têm que ser desta forma e não conseguem entender. Naamã fantasia tudo, como deveria ser. Isso é o
o ideal. O real é outra coisa completamente diferente. Não funciona assim. Então Naamã enfurece porque ele queria que o homem de Deus fosse ao seu encontro e fizesse todas as suas vontades. E quantas pessoas desejam que façamos as vontades delas? Não respeita a questão do espaço e do limite do outro. Naamã então se revolta e diz então, aí começa o seu preconceito, né, com a relação à questão apresentada. Será que os rios de Damasco, o Abanã e o Farfã não são melhores do que todas as águas de Israel? Preconceito. Preconceito com o lugar. Não respeita o lugar. E isso é ruim, quando nós deixamos de respeitar o espaço do outro, o lugar do outro. Achamos que só o nosso é melhor do que o dos outros. A ação de Deus, ela acontece independentemente do lugar. Deus age na vida e na história e na memória das pessoas. Então é preciso que estejamos atentos, não privilegiar o meu espaço, mas ver a ação de Deus que vai acontecendo. Naamã, então, diante disso tudo, diz, olha, os nossos rios são melhores do que esses. Poderia me banhar lá e ficaria limpo. Essa água suja, imunda, olha só, de novo preconceito com os outros, com o espaço dos outros. E isso causa um certo constrangimento, porque Naamã não tem... A preocupação de Naamã, na verdade, não é tanto a cor, é ser bajulado. É que o homem de Deus faça as suas vontades. Isso não acontece, então fica difícil. Mas aí, há alguns momentos que a gente precisa ter um cuidado e uma atenção. Diante de uma pessoa inflamada, magoada, nós precisamos saber lidar com ela e não colocar mais combustível para que as coisas fiquem feias. Então devemos cuidar, zelar, para que o outro mude. Ou então, se fosse, veja se o intermediário, o mensageiro, fosse uma pessoa com os pensamentos ruins, iria dizer a Naamã, está certo, você está certo, isso aqui não presta, nada daqui presta. Vamos então embora. Aí há a questão daquele que está com o outro, o cuidado e o zelo. O mensageiro anuncia. Se ele pediu para você mergulhar, qual o problema? Faça. Em muitos momentos nós precisamos ajudar o outro a compreender, a sair, descer um pouquinho do seu pedestal e entender aquilo que é apresentado. Isso se torna importante. Veja que o homem não é fofoqueiro, o homem não alimenta o ódio, não alimenta o rancor, mas traz agora para Naamã uma outra atitude. Já que você veio até aqui, com essa intenção, com esse pedido, então atenda o pedido dele. Só que não foi bajulado, não foi nada, né? Se vocês pegarem o texto todo, vocês vão ver. Naamã, quando sai, ele sai todo preparado, com um monte de coisas para poder oferecer o homem de Deus. Mas, no entanto, o homem de Deus nem recebe a ele. E às vezes a gente precisa compreender. Às vezes as pessoas não conseguem entender a fala, a orientação, os caminhos que são apresentados. Então, Naamã obedece o seu mensageiro. Como é bom! Não usou da arrogância do seu poder, mas obedeceu, entendeu, acolheu a palavra, compreendeu que era preciso, para se libertar da sua dor, do seu sofrimento, era preciso escutar em primeiro lugar, era preciso entender. Naamã então se deixa tocar pela palavra e vai então banhar-se no rio que ele não gostava. Água suja, ruim, rio não presta, mas ele foi. Depois de compreender, ele foi. E aí então acontece que ele se cura. A sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado.
Aqui a gente precisa entender, a purificação de Naamã não é por causa dele, mas é por causa da escuta do seu mensageiro. Ele faz com que Naamã mude de ideia. E em muitos momentos das nossas vidas nós precisamos escutar o outro, deixar o outro nos conduzir com relação à palavra de Deus. Mas cuidado, que há um monte de gente que não vale nada falando em nome de Deus. E aí é preciso ter um cuidado. E cuidado com a questão das internet da vida, que aí ao invés de ajudar, piora mais ainda. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito cuidado com as informações que vocês encontram na internet e se faz verdade na vida de vocês. Cuidado com os orientadores, os falsos orientadores. Aqui nós precisamos deixar nos tocar. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês lembram? Não lembram não, nem adianta perguntar um negócio desse que não vão lembrar o que aconteceu domingo passado, que não sabe nem o que aconteceu ontem. Imagine domingo passado. A segunda leitura de domingo passado, Paulo dizia o seguinte, oh meu Deus, eu ainda fico nessa, né? Achando que vocês iam lembrar. Paulo então diz o seguinte, que anunciar o evangelho para ele é o sinal mais importante da vida. Ai de mim, se eu não evangelizar. Agora vocês lembram, né? Balança a cabeça, faz de conta que vocês lembraram, tá bom? Então, na evangelização lá, hoje, o que Paulo fala? Preste atenção, né? Há uma briga com relação à comida. Vocês sabem que até hoje é assim. O que faz mal, o que não faz mal. Vocês ouviram Jesus dizendo que o que faz mal é o que sai e não o que entra, não é? Então, é preciso ter um cuidado. Paulo hoje diz o seguinte, olha, preste bastante atenção. Muito obrigado pela leitura, viu? Que Deus te abençoe. Aí diz o seguinte, olha só. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, outra coisa, tudo faça para a glória de Deus. De Deus. Olha só, né? Paulo nos dá uma lição. Enquanto vocês estão preocupados com que comida vocês vão comer, tudo faça para a glória de Deus. Isso se torna importante. Não escandalizeis ninguém. Ninguém. Procure agradar a Deus. Este deve ser o sinal. Busquem, meus irmãos e irmãs, sempre esse sinal. Sedes imitadores de Cristo. Faça segundo os sinais da vontade de Cristo. Vamos ao Evangelho. Eu achei esse Evangelho extremamente interessante, desafiador, questionador, que traz então para nós algo extremamente especial que a gente precisa entender o que está por trás de todo o texto de hoje do Evangelho. Veja, diz que o homem leproso foi ao encontro de Jesus, ajoelhou, falou com Jesus se ele queria, ele teria o poder para poder curá-lo. Jesus disse que quer, Jesus cura e manda o homem embora. Pronto, assim parece inocente, né? Parece uma coisa tranquila. Mas vamos entender, isso eu já conversei com vocês várias vezes aqui. Primeira coisa que tinha, o leproso naquele tempo era uma pessoa condenada à morte. Suponhamos, na família que tivesse um leproso, este era retirado da família, colocado em um lugar à parte e lá com os outros leprosos ficava até a sua morte. Não poderia sair hipótese alguma daquele lugar. Ficava preso e colocava-se alguém como guarda para não deixar os leprosos saírem. Era uma das piores doenças que tinha. Às vezes até uma alergia, o povo já achava que era lepra e já encaminhava para lá. Tinha que purificar a família e esse ficava condenado à morte. Não poderia voltar. Ficava distante da cidade. Arrumava um lugar distante, fazia lá e lá se viravam até a morte. E muitas vezes sem o mínimo contato com a família. Porque existia uma coisa
que era importante para eles naquele momento. Se porventura você chegasse perto de alguém doente e com lepra, você precisava passar por um período de purificação. E era complicado. Por isso que Jesus manda ele ir até o sacerdote. Veja como vai acontecendo. Primeira coisa aqui. Primeiro preconceito que existia com os doentes. E hoje há tantas doenças que nos afligem, tantos males, né? Que a gente precisa ser curado. A cegueira, né? a falta de memória, tantas coisas que nós vamos deixando nos levar, achando que está tudo bem. O homem então, veja só, alguma coisa aconteceu. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu. Já está errado na questão social do tempo. O leproso jamais poderia aproximar de Jesus. Este chegou. Então ele quebrou um pouco a barreira que existia com ele. Está ali, próximo de Jesus. E ao chegar próximo, outra coisa também, jamais um doente poderia chegar próximo de uma pessoa sadia. Ele chega próximo, ajoelha diante de Jesus. Ajoelhar. O ajoelhar significa, mostrou quem era Jesus, a grandeza de Jesus e a pequenez da pessoa. Ajoelhou. A diferença. Ele faz isto. Ele mostra a grandeza de Jesus. Então não é um leproso qualquer, é alguém que conhece quem é Jesus. Então vai ao encontro de Jesus. E faz um pedido meio complicado para Jesus. Ele não pergunta assim, eu quero ficar curado. Ou por favor me ajude, eu preciso melhorar. Olha, faça isso por mim. Ele diz a Jesus, se queres, tens o poder de me curar. Ele joga toda a responsabilidade em Jesus. Toda. Jesus simplesmente, aí vocês vão ver no Evangelho de Marcos, é um Jesus que é cheio de compaixão, acolhe, estende a mão, faz com que aquele que precisa volte para a vida, entenda de novo o sinal da vida. Jesus acolhe com graça, acolhe. Ele não olha os defeitos, olha a pessoa. Dom Celso sempre ensinava para a gente, os padres, justamente isso. Quando alguém for confessar com você, não olhe o pecado, olhe a pessoa, que é muito mais importante. E às vezes a gente valoriza tanto o pecado, esquece de ver a graça de Deus. Condenamos as pessoas de todo jeito, sem olhar o sinal de misericórdia que nós devemos ter com o outro. Acolher. Mesmo com os defeitos ou as qualidades, acolha o outro. E Jesus faz isto, mostra e nos convida também a fazer a mesma coisa. E diz a ele, eu quero, fica curado. Se é por mim, há salvação. Se é por Jesus, todos nós seremos salvos. E é isto que nós devemos procurar sempre, esse sinal da salvação. Isto, então, Jesus faz com que este homem volte a ter a vida. Tocou nele, pôs a mão. A mão de Jesus tem um poder, que é a mão que acolhe, a mão que afaga. Vocês, eu não sei se eu fiz com vocês a semana passada, que eu pedi para abraçar vocês. Vocês fizeram, né? Ergueram, esticaram os seus braços, para vocês verem quanto nós precisamos ainda acolher. E às vezes a gente quer acolher o outro, e a gente esquece de acolher a nós mesmos. Entender justamente esse sinal da acolhida, de estar junto. Ele então, Jesus faz isto com o leproso. Depois, diz o texto, se vocês olharem um pouquinho lá na primeira leitura diz, Naamã, o sírio, foi ao encontro do homem de Deus. Lá ele mandou o seu mensageiro. Aqui não tem mensageiro, é a própria pessoa que vem para poder dialogar com Jesus. Lá, Naamã se irrita com a palavra daquele que anunciou para o mensageiro. Cá, o homem com lepra
faz com que Jesus tome uma atitude. E aí há uma relação muito importante. Jesus o cura. Depois Jesus diz o seguinte para este homem. Jesus então mandou ele embora. Vai embora. Vai embora. Mas embora para onde? Jesus ordena para onde ele vai embora. Vai embora. E fala com firmeza. Não contes nada a ninguém. Olha que coisa. Aí, com licença da palavra, o senhor me perdoe, mas Jesus foi bobinho aí, né? Porque como você vai esconder uma alegria? Como você vai esconder depois de tanto tempo doente? Agora você está curado. Você vai então agora dizer para o povo e perguntar: você está são? Não, estou doente. Que aqui tem umas pessoas assim, você pergunta: fulano, como é que você está? Aí começa, né, a ladainha. Eu estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor aqui, estou com dor ali. É tanta dor. E se você falar assim: olha, hoje eu amanheci com a cabeça doendo, a minha está mais doendo que a do senhor. Tem uns danados que parece que só tem dor. Não há remédio que cura dor. Mas tem que dizer, você não pode ter uma dor, porque a dele ou a dela é maior do que a sua. A diferença. E aqui é assim, você está bem? Não estou. Tem uns que eu corro para não perguntar, porque eu já sei a resposta. Aí eu saio né? Mas não, acho que não são vocês não, ainda bem. E a gente precisa buscar esta libertação, este sinal da cura, que é mostrado para nós. Então você não vai esconder. O homem, então, Jesus pede: vá primeiro mostrar-te ao sacerdote. Faça a oferenda que Moisés ordenou. Isso para dizer para eles: olha, vocês que deveriam acolher, vocês distanciam. A igreja tem que aproximar daqueles que precisam. Por isso que as nossas pastorais e movimentos têm esta função de aproximar daqueles que precisam. Não podemos negar as pessoas, precisamos acolher, precisamos entender. Este é o papel importantíssimo. E Jesus diz a ele: vá mostrar-te ao sacerdote, faça a sua purificação, quer dizer, volte participar da sua celebração, não abandone, porque tem uns que é assim, olha, faz promessas, pede uma graça, alcança a graça e desaparece no mundo. Aí quando cai de novo, aí vai de novo fazer tudo. Olha, não adianta, não faça isso não. Você está se condenando. Então não tem necessidade de fazer isto. O homem então passa agora a ser evangelizador. Ele passa a contar a todos tudo o que aconteceu, a experiência feita com Deus. Passa a apresentar a todos tudo o que aconteceu. Por isso, Jesus não tem mais como entrar nas cidades, porque a fama se espalha. As experiências de Jesus com aqueles que precisam cresce de uma forma assustadora. Isto é um sinal importantíssimo. Vós sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Fiquemos em pé.